Seja bem-vindo, seja bem-vinda para o programa Todo Santo Dia. Meu nome é Andresa Carício, eu sou autora desse livro best-seller Todo Santo Dia. Estamos no terceiro bloco, falando de um tema extraordinário. Seja você empreendedor, seja você celestista, seja você aquele que emprega, ou mesmo um profissional liberal, uma dona de casa, esteja você em que carreira estiver, você precisa dessa palavrinha para que o teu cérebro agradeça. E eu vou te explicar isso hoje. Olha só, quando nós andamos pela fé, nós fazemos um movimento no nosso cérebro muito interessante, que é tirar a pressão dele, isso mesmo, descarregá-lo daquela ansiedade e do medo do futuro. Porque quando você tem fé, o que acontece? É como se você não ficasse tão ansioso, tão ansiosa, angustiado, angustiada, com a realização de uma meta, de um objetivo que você está se empenhando agora. Então você alivia o teu cérebro dessa pressão que a sociedade te coloca. E muitas das vezes você mesmo, por causa do teu perfeccionismo, porque você acredita que não pode errar, não pode falhar. Então é muito bonito que quando eu gosto muito de alinhar o mindfulness com a fé, o exercício da fé. Por quê? Porque mindfulness nada mais é do que atenção plena. Então todas as vezes que você se coloca numa prática meditativa ou em oração, que você está conectado com o momento presente, você está trabalhando também a fé naquilo que virá. Porque o que é a fé, gente? Quando você pensa no amanhã, já existe fé, porque só tem como haver o amanhã se eu tiver fé, se eu acreditar. Então, quando você está presente nesse dia, tendo fé que você vai fazer o melhor que pode nesse dia, e o dia de amanhã Deus proverá conforme as sementes que você está plantando, mas também você não consegue controlar tudo, por isso que existe a fé, que é exatamente o antídoto do medo. Você passa a perceber todas as vezes que tiver medo, você fala assim, opa, estou fazendo a minha parte, estou me preparando, e aquilo que é sobrenatural eu entrego para uma força maior que me criou. É muito bonito porque eu falei no bloco anterior, e eu acho muito interessante, eu repeti esse conceito nesse terceiro bloco, que o medo é uma emoção que não tem como eu apertar um botãozinho do ser humano e não estou mais com medo. Mas existe sim formas de diminuir o medo em você. Muitas formas. No livro eu te ajudo bastante, mas vou te ajudar trazendo aqui nesse terceiro bloco algumas coisas. Primeiro, o medo ele é muito mais fruto da tua imaginação do que de uma realidade. Segundo, o medo ele está apenas te mostrando que você precisa se preparar mais para alguma coisa, porque se é algo que você faz sempre, você vai sentir mais segurança, até porque você já está acostumado com aquela rotina. Então, como você vai ter que sair de uma zona do conforto para uma zona do desconhecido, você fica receoso de errar. Mas quando você entende que errar é humano, aí o medo também vai acalmando. Outra ferramenta é você pegar uma agenda, um diário e escrever. De verdade, o que você está com medo? Porque às vezes, aquele medo que você está colocando ali, não é medo, é mais medo do que o medo vai ocasionar. Pode ocasionar, por exemplo, uma humilhação, um erro, uma falha, uma crítica do outro. Quando você vai colocando tudo isso, é como se você fosse dando luz. E à medida que você dá luz, você se conecta com fé. Então você diz assim, olha, qual é a minha parte no momento presente? É fazer isso, se preparar em relação àquilo. E olha, entre a promessa e a realização, existe o processo. E no processo vai existir todas as emoções próprias do processo. Só que se você caminhar pela fé, você vai perceber que o caminho ele vai se abrindo. Por quê? Porque você continua caminhando. Entendeu? O que acontece muitas das vezes é que nós paralisamos. E quando a gente paralisa, tem todos os desdobramentos do medo, que é a angústia, a insegurança, a culpa, aquele sentimento de estresse. Nossa, eu não fiz, agora eu tenho que fazer isso e isso mais também e aquilo outro. E daí tudo isso vai causando aquele temor, coração bate forte quando você vê, você está totalmente desvirtuado do caminho da fé, que é um caminho do fluxo natural. É um caminho que segue. Eu gosto muito daquela passagem da Samaritana, tem até aqui, eu até separei para vocês, tá em João, capítulo 4,
verso 23. Olha que lindo, gente. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Ou seja, quando você começa a adorar Deus em espírito e verdade, trabalhando com a fé, você vê que a fé é algo que surge aqui dentro do seu coração, surge dentro de você. Então você de fato não precisa ir para um templo, não precisa. É um caminho? É um caminho. Mas não é que é preciso, até porque se você for num templo, em algum lugar, e você não conseguiu percorrer o caminho do seu coração, do que adiantou? Então é muito importante que você que está aqui me ouvindo hoje e que quer aprender melhor, trabalhar com a sua fé, comece a experienciá-la. Crie intimidade, porque o que é fé? Em latim é fides, que significa exatamente uma atitude de fidelidade. Quando você é fiel a algo, o que você cria com esse algo que você é fiel? Intimidade. E quando você cria intimidade, as coisas elas fluem mais naturalmente. É a mesma coisa, eu tenho intimidade com meu marido Tiago. Eu, como tenho intimidade com ele comigo, a nossa conversa, o nosso diálogo, ele é muito natural, ele é fluido. A gente não precisa ficar pensando o que vai falar, o que vai dizer, não, segue o fluxo. É íntimo, é fiel, é comunhão. E é esse o relacionamento que Deus deseja que você crie com Ele. Um relacionamento de fé, um relacionamento de fidelidade, uma crença de saber que você veio para aqui, se você está aqui, tem um propósito para você. E esse propósito é você caminhar e fazer o melhor que você pode fazer todo santo dia. E daí você tem que se perguntar, eu tenho feito o melhor que eu posso fazer no meu trabalho? Eu tenho feito como marido, como esposa, como pai, como filho? Eu tenho entregue para aqueles que estão comigo, para os meus e para mim e para Deus, para o universo, o melhor que eu posso? Isso é fé. Porque olha só, fé é quando você faz essa entrega e você acredita primeiro em você, na força que te criou e também em tudo aquilo que está surgindo ao seu redor. É muito difícil quando você fica desconfiando. Tem pessoas que são extremamente desconfiadas porque já passaram por muitas frustrações, por muitos desafios, por muitos problemas. E essas pessoas, elas não conseguem caminhar de forma fluida. Elas sempre parece que está emperrando. É como se algo sempre puxasse elas para trás. E todas as vezes que você sente algo puxando para trás, você não anda para frente, que é exatamente a fé. Nós estávamos aqui em um programa maravilhoso e eu quero agradecer ter entrado na sua casa, ter entrado na sua vida, ter entrado no seu coração. Eu sei como que é importante esse momento que a gente fica junto, então eu quero te agradecer. Você tem as minhas mídias sociais que você pode me acompanhar. É o meu Instagram, Andresa Carício Oficial, o meu YouTube, Andresa Carício Oficial. Tem também um livro, tem um curso também com esse mesmo nome que ajuda você a seguir na sua trajetória, destravando suas emoções e tendo atitudes prósperas. Eu também sou CEO de uma marca que se chama Todo Santo Dia. Essa marca, ela tem roupas maravilhosas para você já colocar aquela armadura do Todo Santo Dia. Então tem muita coisa para você se conectar com essa filosofia do todo santo dia, da consistência, da força, da determinação. Então, se você também quiser que eu faça palestra na sua cidade, é palestra@gmail.com. Tem também os depoimentos, o e-mail de depoimento, que é testemunhotodosantodia@gmail.com. Me segue, tamo juntos e até o próximo programa.